Shalom a todos os Haverim, que o Eterno abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar a respeito de algo muito importante aí para o crescimento espiritual de cada um que está ouvindo. Bem, hoje nós iremos falar sobre o mal e o bem. Nós iremos falar sobre o Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, e o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. E junto com isso iremos abordar alguns textos, alguns versículos, para assim termos uma ideia evidente, de que necessitamos equilibrá-los, né? Como eu já fui do cristianismo, então o cristianismo ele não tem esse entendimento com profundidade a respeito destas duas manifestações. Eles só dizem que é o mal e o bem, né? Mas existe um significado muito grande que fala a respeito destas duas inclinações. O ser humano ele é metade mal e metade bom, ou do bem, né? Digamos assim. Ou seja, todo ser humano da face da terra, eles foram destituídos todos, inclusive eu, qualquer um, foram destituídos da glória do Eterno. Não fomos merecedores de nada. Pelo contrário, o seu amor é que nos acolheu, a sua misericórdia é que nos acolheu. Se não fosse o seu amor, se não fosse a sua misericórdia, jamais nós estaríamos aqui neste mundo, ou nem existiríamos. Pois bem, e no cristianismo, eles não me explicam estas duas manifestações claras, né? Eles apenas falam que que não devemos praticar coisas que não agradam ao Eterno. Isso é bom, em alguns pontos isso é bom, mas a análise profunda para que a gente possa entender isso, nós não temos. As pessoas, na época, no cristianismo, eu não tinha essa análise, né? Quando nós passamos para o judaísmo nazareno, então a cortina que estava em nossas vistas, nos nossos olhos, ela se abriu. Ou seja, nós conseguimos agora enxergar o real sentido das coisas com profundidade. E isto é o que nós iremos falar para você a respeito destas duas manifestações, a qual não são todos os que entendem. E, lógico, você não pode ser um robô, você não pode ser uma pessoa viver por viver. Você tem que ter propósito, você tem que ter esperança, você tem que ter projetos, a sua vida ela é preenchida de desejos. E esses desejos se tornam realidades lá na frente, quando você aplica esses desejos em forma de obras, e assim obtendo conquistas e sucessivamente, etc, etc. Então, para que fique bem claro, nós iremos falar de uma maneira simples, né, mas que você venha estudar também, né, compreender, analisar. Nem tudo que estou falando aqui você deve sair dizendo: oh, que bom. Não, primeiro testifique, primeiro prove o que estamos falando, se realmente procede, e aí sim você começa a viver, se assim for da vontade do Eterno. Diga-se de passagem, de acordo com alguns eruditos sábios do nosso povo, eles dizem que Adão, Adão e Havá, Eva, eles tinham só apenas o Yetzer Hatov, né?
Eles tinham Etserratov. Eles não tinham Etserhará, a inclinação para o mal. Eles não tinham. Eles tinham o livre arbítrio, ou seja, o direito de ir e vir, o direito momentâneo enraizado neste mundo inferior. Este livre-arbítrio, ele é fundamentalizado neste mundo inferior, ou seja, ele não passa do limite. Nós temos livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha de ir e vir, mas esse livre-arbítrio ele é limitado. Ele não é ilimitado, ele é limitado. Ou seja, nós praticamos algo e temos o resultado a seguir, né? Mas acaba. Tudo vai se acabar. Tudo que estamos vendo neste mundo inferior vai se acabar um dia, porque ele foi feito com esta finalidade, para se acabar um dia. Por isso que o Ronan Engeliano em Apocalipse ele fala, e viu novos céus e nova terra, porque os antigos, os céus e a terra passaram. Agora eis que tudo se faz novo, isso depois do reinado milenar. Pois bem, e os nossos sábios do nosso povo, de acordo com os estudiosos, né, dizem que Adão e Eva, eles tinham apenas a inclinação para o bem. E esta inclinação para o bem, eles eram felizes, ele guardava o jardim do Éden, ele cultivava, ele comia, e era uma coisa maravilhosa. Até que se um dia, motivados por um desejo obsceno, um desejo incontrolável, né, com curiosidade, ser curioso, né, ele acabou comendo do fruto que Eva deu para ele. E a serpente, né, figurando Rassatan, ela acabou seduzindo, né, Eva, e Eva passou o fruto proibido para Adão. E daí as consequências do seu erro começaram a vir. As consequências começaram a existir. Veio a primeira coisa, a justiça de Elohim começa a ser aplicada por causa da desobediência. Em Bereshit, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, no versículo 17 diz assim, no 16, o Eterno disse à pessoa esta ordem, você pode comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dela, porque no dia em que comer dela, com certeza vocês morrerão. Ponto. Ou você morrerá. E aí, o Eterno deu esta ordem, né? E eles foram e comeram, como todos já sabem da história, eles comeram do fruto que era proibido. E assim, eles passaram a herdar uma maldição. E essa maldição teve como resultado as consequências. E uma delas foi a morte, o trabalho, o suor do teu rosto comerás. Mulher, a partir de hoje você vai dar luz em meio a dores. E assim começou. E todos os animais foram infectados. Ou seja, esta desobediência acarretou infectando, né? Infectando todas as pessoas, todos os animais. Adão tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Eles já nasceram com o bem e o mal. Por quê? Porque o bem, o conhecimento, a árvore do conhecimento, se alastrou em seu sangue. E, lógico, consequentemente, tiveram relações sexuais
com a sua esposa, e assim surgiu os filhos, e assim nasceram. Eles já nasceram com as duas inclinações, o Yetzer Hatov e o Yetzer Hará. Tipificando isto, a um dos irmãos, ele deu mais credibilidade, mais ousadia, ele deu mais livre acesso incontrolável e devasso ao Yetzer Hará, que foi Caim. Caim, motivado de ira, de inveja pelo Yetzer Hará, ele acabou matando o seu irmão. E aí veio as consequências. É lógico que nós devemos pegar isto e trazer para o mundo atual hoje que estamos vivendo. Este Caim, ele cometeu algo terrível, o primeiro homicídio da face da terra. E ele matou o seu próprio irmão. Veja, isto é o resultado do Yetzer Hará elevado. Hoje a maioria das pessoas estão com o Yetzer Hará tão elevado, que o Yetzer Hatov está desaparecendo. A inclinação para o bem está desaparecendo. Existe um pessoal no Nordeste, tinha um ditado, o pessoal chama de simpatia, mas isso veio do judaísmo. Os judeus, quando eles levantam, judeus tradicionais, ortodoxos, quando eles levantam de suas camas, quando eles acordam com o pé direito. Por quê? Porque o pé direito, ele é a inclinação para o bem. Então eles colocam já o pé direito e ali faz as suas brachot, a sua brachá. E vão trabalhar aí sempre dando lugar ao Yetzer Hatov. Porque o nosso lado direito, conforme a figura está mostrando aí, evidentemente no vídeo vocês estão vendo, o lado direito é o lado do Yetzer Hatov, a inclinação para o bem. E o Yetzer Hará é o lado esquerdo. Ou seja, o esquerdo ele é tendencioso aos desejos. Por isso que o coração é colocado do lado esquerdo do ser humano. Porque dali procede todos os desígnios, disse o Mashiach. Ele já dizia de antemão, do coração procede todos os maus desígnios, os maus desejos, ali procede tudo. Então, para nós entendermos, este é o ser humano atual hoje. Os animais, eles também herdaram de uma forma diferente. Hoje os animais, temos animais selvagens, que esses animais selvagens, antes, na época de Adão Cademon, está iluminado, esses animais dormiam, o boi dormia com o leão, a cobra dormia com um pássaro. Então veja, havia uma harmonia completa ali com os animais no Gan Eden. Isso vai acontecer porque a inclinação para o mal vai desaparecer no reinado do Mashiach. Ele vai tirar toda a inclinação do mal e vai ter só o Yetzer Hatov. E isso, consequentemente, o boi vai comer com o pasto com o leão. Veja, que coisa extraordinária. Então, para explicar melhor, vamos para Êxodo, Shemot, capítulo 32. Vamos ler o que diz aí, um trecho, né? Capítulo 32, versículo 22. Olha o que está escrito. Aharon respondeu, não se ire, meu senhor. Você sabe como é este povo, eles estão determinados a fazer o mal. Veja, aqui foi naquela cena lá do bezerro de ouro. Então veja, o povo, eles começaram
a desencadear um desejo terrível de praticar a maldade. E aí começou a vir a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a prostituição, as impurezas da carne de uma maneira muito elevada. E assim desencadeou em todo Israel. Veja, o povo era mau. Todos nós, meus irmãos, somos maus. Temos os dois desejos. Eu vejo o povo do cristianismo, né? Não são todos, não estou generalizando, mas existem pessoas, eu já ouvi alguém dizer assim: eu não vou mais pecar, eu sou agora um santo. Poxa, eu fiquei dando risada comigo mesmo, não da pessoa. Da pessoa a gente tem que ter misericórdia, que o Eterno abre o entendimento dela. Por quê? Porque essa pessoa ela pensa que ela é um super-herói, meu irmão. Ninguém aqui é super-herói, não. Estamos propícios, estamos vulneráveis. É necessário nós dar mais credibilidade ao Yetzer Hatov, a inclinação para o bem. Porque só assim nós iremos bloquear o mal que há em nós. Nós temos o mal dentro de nós. E nem tudo que é mal quer dizer que vai morrer, vai para o inferno. Porque se fosse assim, você já estaria no inferno. Pelo contrário, Hashem te deu a oportunidade para você reconhecer o seu filho Yeshua HaMashiach, a sua própria essência, encarnado nele, e se fez carne e fez acaparar a expiação para que nós viéssemos ter o direito da árvore da vida. E é isso aí. Veja, temos um relato claro aqui, né? E Moisés ficou com raiva e mandou todo o povo: olha, quem está com o Eterno passa para esse lado, quem não está fica aí. Aí alguns que também foram aliciados pelos outros, que também foram motivados pelo Etserhará, se voltaram e ficaram do lado de Moshe. E Moshe falou: olha, peguem todos vocês a espada e matem todos esses. Ou, se eu não me engano, esse foi o caso de Josué, parece. Eu não lembro direito. O outro caso foi que a terra engoliu aqueles que não quiseram se voltar para o Eterno. E era povo do Eterno. Veja, nós temos a tendência, meus irmãos. Basta termos o controle. Isaías, capítulo 5. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 5. Eu estou falando isso aqui, mas é bom você estudar, entender, compreender. Capítulo 5, versículo 20. Diz assim: ai dos que chamam o mal bem, e ao bem mal, que transformam as trevas em luz, e a luz em trevas, que transformam o amargo em doce, e o doce em amargo. Veja, tem pessoas que ela tem condições de praticar o bem. Ela tem condições de exercer o bem. Ela tem condições de exercer o amor ao próximo. Ela tem condições de fazer a vontade do Eterno em amar o próximo, em ajudar as pessoas, em visitar asilos, orfanatos, hospitais. Ela tem isso. Mas ela, o que ela faz? Ela prefere transformar, ou seja, diminuir o bem que há nela, e assim fazer o que está escrito: ai dos que chamam o mal bem e o bem mal. Nossa, então tem pessoas que têm condições, mas ela não faz porque o bem para ela não é suficiente. O bem para ela, praticar o bem para ela, não faz parte da sua vida. Ela não tem considerações nenhuma. Entenderam? Infelizmente, esse é o retrato do que está acontecendo hoje em todo o mundo. Existem pessoas
eu tenho certeza absoluta, o ladrão, ele vai roubar, mas na cabeça dele, no seu subconsciente, a inclinação Etzeratov, a inclinação para o bem diz: rapaz, você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer tamanho erro. Mas o Yetzirah se levanta, se levanta com tudo e diz: não, eu vou fazer. E acaba fazendo, e errando, e praticando, né? E cometendo coisas terríveis, né? E aí é o resultado dos ímpios. Os ímpios que hoje estamos vendo aí na TV, nos rádios, né? No rádio, em todos os lugares. Vamos para Amós. Amós, capítulo 5, versículo 14. Deixa eu procurar aqui. Capítulo 5, versículo 14. Olha o que está escrito. Estou lendo a versão judaica, Bíblia judaica, tá, gente? Não é João Ferreira de Almeida. Amós, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, vamos ler e compreender. Procurem o bem e não o mal, para que sobrevivam. O Eterno, então o Eterno, Tetzavot, será com vocês, como dizem que Ele está. Odeiam o mal, amem o bem e mantenham a justiça junto ao portão. Talvez Adonai Eloheinu Tetzavot sinta pena dos sobreviventes de Yosef. Então é necessário nós amarmos o bem, praticarmos o bem, porque senão vamos ser tragados, vamos ser engolidos pelos desejos promíscuos, devassos. Meus irmãos, tomem cuidado. Lamentações, capítulo 3, versículo 37. Vamos ler o que está falando aqui. Lamentações. Vamos ver. Lamentações. Capítulo 3, versículo 37. Olha o que está escrito. Vamos compreender. Ler e compreender. Quem pode dizer alguma coisa e fazer acontecer sem que o Eterno o tenha ordenado? Tanto as coisas más quanto as boas não procedem da boca do Altíssimo? No cristianismo, as pessoas têm uma visão de que o Eterno, parece que o Eterno não conhece o mal. Eu já ouvi várias vezes pessoas falando: olha, cuidado, o diabo é terrível, ele pode entrar na tua vida e acabar contigo. Opa, peraí. Nós sabemos que Hassatan ele é atrevido, ele comete esses atos, mas peraí. Ele não faz nada, meus irmãos, sem autorização de Hashem. Hashem está no controle de tudo nesta vida. Até as folhas das árvores, os fios de cabelos da tua cabeça, Ele os controla, Ele sabe quantos tem. Ele conhece quantos batimentos do seu coração vai bater daqui a um tempo. Ele sabe quantas células há no seu corpo. Ele sabe de tudo. Ele não saberia o mal? Ele não conhece o mal? Conhece muito mais do que nós.
E aí as pessoas ficam achando que o Eterno é surpreendido. Ou seja, como nós, seres humanos, nós estamos andando, de repente vem um ladrão, opa, um assalto, fomos surpreendidos. As pessoas pensam que o Eterno é assim, ele se surpreende, ele é surpreendido pelo mal. Meus irmãos, vamos estudar, vamos compreender as coisas. O Eterno, ele quer abrir a mente de vocês, e as religiões pagãs, as religiões que não querem aprender, certas igrejas, certos pastores não querem ensinar o povo, não querem aprender, não querem estudar. E infelizmente, a visão dessas pessoas ficam bloqueadas, e aí elas não conseguem entender o real sentido da palavra do Eterno. Devarim, capítulo 30. Vamos ler lá. Devarim é Deuteronômio. Enquanto eu estou procurando, dá uma olhada aí também. Olha como a figura está. Na figura aí no vídeo. Você está vendo? O Etserhará, ele está de cor preta e o Etzerhatov de cor branca. Eu não fiz isso para dar mais credibilidade ao preto, ou para dar mais credibilidade. Não, nem tudo que é branco quer dizer que é bom, não. E nem tudo que é preto quer dizer que é mal, não, tá, gente? Isso só foi uma figura aí ilustrada para ilustrar o assunto que estamos abordando, tá? Devarim capítulo 30, versículo 14. Diz assim, vamos ler e compreender. Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-la. Veja, a palavra do Eterno não está longe. Aí ele diz, vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno vocês, hoje a vocês, que amem o Eterno seu Elohim, sigam seus caminhos e obedeçam às suas mitzvot, aos regulamentos e às regras, pois se vocês fizerem isto, viverão e aumentarão em número, e o Eterno seu Elohim os abençoará na terra que estão entrando, a fim de tomar posse dela. Veja, o Eterno, ele apresenta os dois caminhos para nós, a qual nós vamos prosseguir, a qual nós vamos querer. Você tem direito de escolher. Não fique pensando porque talvez você, eu estou preso agora e agora. Eu tenho que servir o Eterno mesmo agora. Não, servir o Eterno é uma maravilha, é uma dádiva. É algo que o Eterno nos deu como um prêmio. Isso é um prêmio, servir o Eterno. Entendeu? Mas existem pessoas que acham que é um peso, um fardo. Ele já dizia, meu fardo é leve. O problema é que nem muitos que estão aí, ou até você que está me ouvindo, né, não cria juízo, vergonha na cara para obedecer o Eterno. Os seus desejos libertinosos, os seus desejos devassos, os seus desejos promíscuos, eles estão acima do limite. E a pessoa não obedece porque elas não querem bloquear, elas não querem pôr limites nos seus desejos, é óbvio. E aí arrumam desculpas, dizendo que o fardo é pesado, dizendo que a lei é pesada, a Torá é pesada, eu me sinto preso. É nada, é a pessoa que não quer largar os maus desejos. Ela quer ter uma vida livre para fazer o que bem quiser. E não é assim. Se fosse assim, o Eterno não teria escolhido um povo para ser povo peculiar dele. E assim, Kadosh, um povo santo. Que venhamos ser santos, Kadosh, porque assim é o nosso Elohim.
Romanos, capítulo 7, versículo 17. Vamos ler o que está escrito. Portanto, que devemos dizer? Que a Torá é pecaminosa? O Eterno não permita. Ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que é cobiça. O que é a cobiça é. Se a Torá não tivesse dito, não cobice. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pela Torá, o pecado está morto. Anteriormente, eu vivia fora da estrutura da Torá, mas quando o mandamento me encontrou, não foi eu que encontrei, não. Foi o mandamento que me encontrou. O pecado tornou-se vivo e eu morri. Mas, quando o mandamento... estou voltando. Eu morri. O mandamento que deveria trazer vida, me trouxe, na verdade, morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Portanto, a Torá é santa. Isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Então, por que não? É pesado? Não é nada pesado. Não é nada pesado. Para finalizar, nós vamos ler Daniel. Só um minuto. Para finalizar esse estudo simples, né? Mas que você venha colocar em prática. Que você venha fazer e colocar em prática. Senão você vai ser apenas uma pessoa que vive em teorias, um teórico, né? Digamos assim. Daniel capítulo 5, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Vamos ler e compreender, né? Porque tem gente que só lê, mas compreender que é bom ninguém quer. Tekel. Sua majestade foi pesada em uma balança e achado em falta. O que o Mashiach falou? Foste pesado e achado em falta. O Eterno falou, foste pesado e achado em falta. Ou seja, a sua vida ela é uma balança. Ela tem que ser equilibrada, né? Se você vê que o seu desejo do Yetzer Hará está se elevando, você tem que bloquear. Você tem que... Opa, peraí. Estou passando do limite. Sua consciência tem que falar, tem que exercer isso. Estou passando do limite, peraí. Opa, vou parar. Mesmo que ele custe sangue, suor, trabalho, mas pare. Coisa que nem todo mundo tem esta força, né? E este controle. Se o Yetzer Hatov está lá embaixo, ele não está sendo elevado, então faça ele se elevar. Praticando. É prática. Isso você vai ter no cotidiano. E aí você equilibra a sua vida. Nenhum dos dois estão pesados. Quem dera o Yetzer Hatov se eleve. Ele se eleve e o Yetzer Hará fique lá embaixo. Né? Fique lá embaixo. Então, eu estou falando de princípio, equilibrar os dois, né? Mas se o Yetzer Hatov você conseguir elevar ele, Baruch Hashem por isso, que, né? E que bom que você consiga. E não é fácil não, viu, meus irmãos? Não é fácil não. E nunca será. Às vezes as pessoas me ligam e falam, não tá nada fácil. Eu digo, mas quem disse que seria?
Nada é fácil nessa vida. Tudo você tem que fazer, tem que ter um esforço. Nada é fácil, até para você comer, você tem que plantar ou não? E é isso aí. Prestem atenção, disse Yeshua. Venho em breve, e minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que tiver feito. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quão abençoados são os que lavam suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do outro lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho a respeito das comunidades. Eu sou a raiz, a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E todo aquele que tiver sede, diga, venha. E todo aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Advirto todos os ouvintes das palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, o Eterno lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar algo ou alguma palavra do livro desta profecia, o Eterno tirará dele a parte da árvore da vida e na cidade santa descrita neste livro. Aquele que testifica todas estas coisas dizem, ou diz, sim, venho, em breve. Amém. Vem, Senhor Yeshua. Que a graça do Senhor Yeshua seja com todos. Baruch Hashem. Viu, meus irmãos? Esta é a mensagem que eu tenho para falar para vocês a respeito do Yetzer Hará e o Yetzer Hatov. Que você agora tome decisões louváveis diante de Hashem, diante do Eterno, para que você possa prosseguir no caminho que ele chamou, que é Yeshua HaMashiach. Vamos fazer uma oração. Soberano Eterno, em nome da tua própria essência, Yeshua HaMashiach, Baruch atah Hashem Eloheinu melei olam, bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo. Te pedimos que tu abra o entendimento destas pessoas que aqui estão ouvindo este vídeo, né? E pedimos que todas aquelas que também irão ouvir, que tu venha abrir o entendimento e assim colocar nessas pessoas uma disposição, a força, a gevurar, para que eles possam prosseguir no caminho perfeito que é o teu. Pai querido e amado, que tu venha ajudar todos os nossos irmãos que estão perdidos e acham que estão sós. Te pedimos que tu venha, através dessa mensagem, não só da minha, do Tzadok, do teu servo, de todos aqueles que desempenham na função em defesa das boas novas. Te pedimos que tu possa levar essas mensagens até os corações e que esses corações venham ser transformados e dali venham sair e jorrar rios de água viva. Amado de nossas almas, Avinu de Bashmaia, tu és a nossa razão de existência. Se não fosse a tua vontade, nada disso estaria acontecendo. Que Hashem te abençoe, te guarde e te proteja hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.